paz do Senhor, guerreiras. Queridas, nós estamos no 7º dia da nossa campanha. E o assunto que nós vamos tratar hoje é um assunto que nós devemos prestar bastante atenção. Porque se nós não tivermos consciência disso, nós vamos estar lutando contra o inimigo errado. Olha só o que diz no livro de Efésios, capítulo 6, versículo... Eu vou ler o versículo 11 e 12 na versão King James atualizada. Diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Amadas, preste atenção. Nós já entendemos que nós enfrentamos constantemente uma batalha interna, o espírito guerreando contra a natureza pecaminosa, e nós devemos nos submeter ao Espírito Santo de Deus. Nós já entendemos isso. Mas existe um inimigo espiritual que luta constantemente para influenciar o ser humano a sair da presença de Deus, a estar longe do conhecimento de Deus, certo? Agora, o que nós temos que entender? Por mais ruins que muitas pessoas são, as pessoas não são nossos inimigos. Por mais ruim que uma pessoa seja, ela não é o diabo. Entenda isso. Claro que a pessoa, ela não é inocente. E a palavra do Senhor fala que aquilo que o homem plantar, também vai colher. Então, a pessoa, ela vai colher os frutos das suas maldades, né? Porém, a nossa guerra não é contra as pessoas. Veja só, amadas, nós devemos pedir sempre ao Senhor discernimento em relação a isso. Porque nós vivemos em um mundo físico, onde nós enxergamos as pessoas, mas nós não enxergamos o mundo espiritual. Então, muitas vezes, nós estamos em uma situação e o nosso foco vai para aquela pessoa que está nos ofendendo, nos maltratando. Mas o inimigo invisível está ali. E nós devemos pedir ao Senhor que Ele nos dê esse discernimento. E como o Senhor Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso, pedir ao Senhor para nos livrar do mal, das tentações malignas. E o Senhor, Ele vai nos dar esse discernimento. É por isso que nós temos que estar constantemente, a todo momento, em comunhão com o Espírito Santo de Deus. Porque nós não enxergamos o mundo espiritual. Mas o Espírito Santo, ele sabe de todas as coisas. Então, nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. E ele vai nos orientar como agir em determinadas situações. E, na verdade, isso é uma estratégia maligna de usar as pessoas contra as pessoas. Por quê? Porque quando você foca a sua atenção para as pessoas, você vai achar que as pessoas são seus inimigos. E o que você vai fazer? Você vai lutar contra as pessoas. Só que isso vai fazer com que você se destrua a si mesmo e que você destrua também as pessoas. Por exemplo, se uma pessoa te ofende, você guarda mágoa e aí você começa a ficar com raiva daquela pessoa, você quer se vingar ou você acha que aquela pessoa não merece seu perdão. Mas quem é que está guardando mágoa no coração? É você que está guardando mágoa no coração. E aquela mágoa é uma semente maligna que está brotando no seu coração, que está germinando no seu coração. E vai produzir frutos. E o que está no seu coração, aquela mágoa, pode causar em você doenças emocionais e doenças físicas. E ainda quando aquilo começar a jorrar dentro de você, você vai estar também descontando em outras pessoas que não tem nada a ver. Então, você vai estar se contaminando, certo? Quando você faz o que a palavra do Senhor diz, que é perdoar, então, o que você faz? Você deixa ir. Você mantém o seu coração purificado. Você não fica sofrendo, remoendo aquilo que já aconteceu. Mas você perdoa, você demonstra misericórdia para aquela pessoa e você purifica seu coração. Você não se contamina. E com o tempo, aquela pessoa, ela vai começar a prestar atenção nas suas atitudes. Olha, lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 10... versículo 3 diz assim: porquanto, embora vivendo como seres humanos, não lutamos segundo os padrões desse mundo. Por quê, amados? Os padrões desse mundo diz que nós devemos pagar o mal com o mal. Devemos pagar sempre na mesma moeda, não é assim?
Mas com Deus não é assim, amadas. Com Deus, nós fazemos o que a palavra do Senhor nos manda. Lá no livro de Romanos 12:21 fala: jamais se entregues ao mal como vencido, mas vence o mal com o bem. Então nós fazemos ao contrário. Em vez de a gente pagar o mal com o mal, nós vencemos o mal com o bem. E isso vai trazer um efeito na nossa vida e na vida das pessoas também. Aquela pessoa que hoje é teu inimigo, lá na frente pode ser alguém que Deus vai usar para te abençoar. E através do seu testemunho, através do seu comportamento, as pessoas elas podem se converter, porque vai ver o seu comportamento, que o seu comportamento é bom, que o seu comportamento é um comportamento de um servo, de uma serva do Senhor. Aqui na parte A do versículo 21 de Romanos 12 fala: jamais se entregues ao mal como vencido. Então, se você está sempre fazendo o bem, mas aquela pessoa ela fica fazendo mal contra você, não se deixe vencer, não se entregue ao mal como vencido. Porque se você está agindo em conformidade com a palavra de Deus, lá na frente você vai colher frutos. Deus vai fazer a obra, Deus vai te justificar. Não é você que vai se vingar, é Deus que vai justificar você. Entenda isso. E quando eu falo que Deus vai te justificar, não é para a pessoa ficar pensando: fulano tem que viver para ver a minha exaltação. Deus vai me exaltar na frente daquelas pessoas. Não é isso, não. Pelo contrário, você deve orar para que Deus venha tirar o engano do coração das pessoas, para que Deus ele venha converter aquelas pessoas, para que aquelas pessoas também venham ter o pleno conhecimento da verdade. Entendeu, amadas? Porque não se trata de nós, se trata de fazer a vontade de Deus. E um dos mandamentos que o Senhor Jesus nos deixou foi amar o próximo como a si mesmo. Então não veja as pessoas como inimigos, tá bom? Nós estamos aqui nessa terra tanto para que nós viemos nos santificar, para que nós venhamos morar no céu com o nosso Senhor, e também para levar as pessoas para o conhecimento de Cristo. Nós somos embaixadores do Senhor nessa terra. Então nós devemos se comportar como servos e servas do Senhor, para ganhar pessoas para Cristo. E não é fazendo mal que nós vamos ganhar, mas é fazendo bem, é agindo da maneira certa. Amém, amadas, em nome do Senhor Jesus? Então, não foque nas pessoas como pessoas sendo seu inimigo. Mas entenda que nós estamos em uma batalha espiritual. E por isso que nós devemos pedir ao Senhor discernimento espiritual. Amém, amadas, em nome do Senhor Jesus? Isso é muito importante, nós temos esse conhecimento. Porque tudo isso que nós aprendemos hoje, se você ficar lembrando disso, você vai, nas suas etapas, na medida que você vai guerreando contra a sua natureza pecaminosa, né, para se submeter a Cristo, você vai entender que seu inimigo não é as pessoas, então você vai se ofender menos, você vai ter o conhecimento que o seu foco não é guerrear contra as pessoas, e você vai ver como isso vai te ajudar muito. Então foque nisso, compreenda isso, tá bom, amadas? Em nome do Senhor Jesus, que Deus venha te abençoar, tá bom? Em nome de Jesus, fica na paz.